hoje nós vamos conversar sobre a biomecânica do cotovelo. Vamos falar um pouquinho sobre a artrocinemática da articulação principal do cotovelo, a articulação húmero-radial. Então aqui nós temos o capítulo do húmero, aqui a cabeça do rádio. Aqui nós temos a face posterior da una e aqui embaixo o olecrano. É importante entender que existe uma concavidade na região proximal da una e na região proximal do rádio. Essa concavidade ela vai se articular com a convexidade distal do húmero. Por isso que, de acordo com a lei do côncavo e convexo, sempre que nós temos um movimento de flexo e extensão do cotovelo, nós temos o movimento de rolamento e deslizamento tanto da una como do rádio em relação à face distal do húmero, tá? Então, sempre que uma região côncava se move sobre uma região convexa, o rolamento e o deslizamento sempre ocorrem na mesma direção, tanto para a flexão como para a extensão. E o contrário também é verdadeiro. Isso vai ser importante porque são essas configurações ósseas que vão determinar a direção da mobilização intraarticular que nós iremos fazer nos pacientes com desordens de cotovelo. E com relação à artrocinemática da articulação rádio-unar proximal e distal, nós sempre vamos ter o movimento do rádio ao redor da una, tá? Então aqui nós vamos ver o rádio realizando o antebraço realizando a supinação, com o rádio movendo em direção à região posterior e tendo um paralelismo entre o rádio e a una. Na região distal, nós temos uma concavidade do rádio sobre a una, por isso que o rolamento e o deslizamento sempre ocorrem para o mesmo lado. Então, por isso que nas técnicas de terapia manual que a gente aborda o rádio distal, nós fazemos um deslizamento posterior do rádio sobre a una para ganhar a supinação. Já na região proximal, nós temos uma convexidade da cabeça do rádio movendo sobre uma superfície côncava da una. Por isso que existe uma rotação posterior e um deslizamento anterior do rádio sobre a una proximalmente. Por isso que para ganharmos a supinação nessa rádio unar proximal, nós realizamos um deslizamento anterior da rádio unar proximal do rádio propriamente dito sobre a una, porque há uma inversão deste movimento comparado com a região distal. Quando nós temos a superfície convexa se movendo em relação à superfície côncava, o deslizamento e rolamento acontecem em direções opostas. Então, nesse caso, o rolamento acontece posterior e o deslizamento acontece anterior. Já no caso da pronação, nós não temos um paralelismo entre o rádio e a una. Nós temos o rádio movendo por cima da una. E, novamente, na região distal, como o rádio é côncavo, nós temos um rolamento e deslizamento na mesma direção. Por isso que o rolamento e deslizamento do rádio sobre a una na região distal é para a mesma direção, nesse caso para a direção anterior. Já na rádio unar proximal, como nós temos uma convexidade do rádio, ele rola e desliza em direções opostas. Então a rotação vai ser para a direção anterior e o deslizamento para a direção posterior. Por isso que toda vez que nós queremos ganhar pronação do antebraço, quando nós mobilizamos intraarticularmente a articulação rádio-unar proximal, nós realizamos um deslizamento posterior para ganhar a pronação do antebraço. Aqui nós vemos a artrocinemática da articulação radiocapitelar. Nós sabemos que um forte pronador é o pronador redondo. Nós temos dois pronadores, um pronador redondo e um pronador quadrado. E o pronador redondo, quando ele
faz a sua atividade, quando ele está contraído, ele gera uma migração proximal do rádio em relação ao capítulo. Então existe uma aproximação da articulação radiocapitelar durante a pronação do cotovelo. Então lembre-se, pronação, migração proximal. PP, pronação, migração proximal do rádio. Com relação à membrana interóssea, quando nós estamos realizando uma força de compressão com a palma da mão espalmada sobre uma superfície, existe um distanciamento desses dois ossos no sentido longitudinal e nós vamos ter uma tensão nessa membrana interóssea. Já quando nós fazemos uma força de distração, pegando um peso, segurando com a mão distalmente e a parte distal estando livre, nós temos uma frouxidão desta membrana interóssea, porque vai haver uma migração distal do rádio e da una. A amplitude de movimento fisiológica do cotovelo para flexo e extensão, ela vai de 30 a 130, tá? A amplitude de movimento normal é de 0 a 145, a fisiológica é de 30 a 130. A amplitude de movimento, funcional é de 30 a 130. A amplitude de movimento funcional fala para a gente que se o indivíduo tiver essa amplitude de movimento disponível, ele vai conseguir realizar a grande maioria das suas atividades. Então aqui a gente tem a zona de 30 a 130 e as atividades que o paciente consegue fazer dentro dessa amplitude de movimento. Com relação à pronossupinação, nós temos 50 graus de pronossupinação, que é a amplitude de movimento funcional, e aí cerca de 80 graus para a pronossupinação, sendo a amplitude de movimento fisiológica. Algumas literaturas vão trazer um pouco mais, outras literaturas trazendo um pouco menos, tá? Então, nosso foco inicial é restaurar a amplitude de movimento funcional do paciente e, se possível, restaurar a amplitude de movimento fisiológica. Os flexores primários do cotovelo, vocês todos já conhecem, mas só revisando, é o braquial, o bíceps braquial e o braquioradial. O braquioradial, ele em posição neutra, vai funcionar como um flexor do cotovelo. Quando nós estamos com o braço em pronação, ele também funciona como supinador, e quando estamos com o antebraço em supinação, ele também funciona como um pronador, ok? Então a função dele, do braquioradial, vai depender muito da posição do antebraço. Aqui falando um pouquinho sobre a produção do torque e o sinergismo entre alguns músculos, por exemplo, para a gente empurrar uma superfície, como por exemplo uma porta pesada, nós temos que ter uma ação da parte anterior clavicular do deltoide para realizar a flexão do ombro e uma boa atividade do tríceps para que a gente realize uma extensão do cotovelo. Então a gente aqui observa músculos do ombro e do cotovelo trabalhando juntos de maneira cinética para realizar uma atividade funcional. E quem são os pronossupinadores do antebraço? O maior supinador do antebraço é o bíceps braquial, porque ele se insere lá na tuberosidade do rádio e ele tem uma forte capacidade de realizar a supinação. Um supinador importante também, mais secundário, é o músculo supinador, que está lá na região proximal do antebraço. Mas existem alguns músculos que estão ali no terço médio do antebraço que também podem auxiliar, tem uma função pequena, mas também podem auxiliar na supinação, que é o extensor do dedo indicador e o extensor longo do polegar. Então esses dois músculos funcionam como um auxiliar, um supinador secundário, tendo a sua capacidade de supinação pequena, mas ainda tendo alguma capacidade de supinação. Os maiores pronadores, nós temos o pronador redondo a nível de cotovelo e o pronador quadrado a nível de antebraço distal, sendo os principais pronadores, e o flexor radial do carpo tem alguma função na pronação, mas uma função ainda que pequena.
Aqui a gente mostra a capacidade mecânica do bíceps braquial de produzir um torque de supinação, e essa produção de torque é maior quando o bíceps braquial está em um ângulo de 90 graus. Então, em um ângulo de 90 graus, nós temos uma forte supinação, uma capacidade de supinação muito grande. À medida que o cotovelo estende, essa capacidade de supinação pode diminuir até pela metade, tá? Então, a supinação, a força de supinação, ela vai depender muito da posição do cotovelo. E quando nós estamos realizando uma supinação forçada, nós temos que ter uma boa atividade, uma cocontração do bíceps e do tríceps para manter esse cotovelo em uma posição estável, porque senão nós temos uma flexão exagerada, porque o bíceps é um forte supinador, e se ele não tiver o contrabalanceamento, a atividade antagonista do tríceps, ao invés de uma supinação, nós temos uma flexão do cotovelo. Então é extremamente importante que o tríceps esteja forte para que o paciente consiga realizar essa supinação de maneira organizada. Essa foi uma breve revisão sobre a biomecânica do cotovelo. Espero que você tenha aproveitado. Um grande abraço.